Para a leitura do Evangelho, nós queremos permanecer sentados, e que não é falta de respeito, mas nós queremos sentar e fechar os nossos olhos e fazer o exercício de ouvir a palavra de Deus. Convido vocês então a fecharem os olhos e ouçamos o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, versículos 31 até 35, que eu passo a ler para vocês. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os pintinhos do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Até aqui a palavra de Deus. Felizes são aqueles que ouvem a palavra e que fazem dessa palavra um ensinamento para o seu coração. Amém. Que as palavras dos meus lábios, Senhor, e que o meditar do meu coração possam ser agradáveis na Tua presença. Amém. Interessante que os textos desse final de semana são 3 sempre, um do Antigo Testamento, na verdade 4, por conta dos Salmos, mas os 3 textos, o do Evangelho, do Antigo e uma das cartas, falam de esperança, de caminhar e também de falsos profetas. Os inimigos da cruz, como Paulo chamou eles aqui. E o texto do Antigo Testamento, vocês conhecem, aliás, tem até uma musiquinha, Pai Abrão tem filhos, quantos filhos, Todo mundo conhece essa canção, Porque Abraão já estava velhinho e Sara também, e eles não acreditavam mais que podiam ter filhos, e Deus estava falando para eles que ele ia dar uma descendência, e o Abraão disse assim: eu não tenho filho, estou velhão já. Aí Deus chama ele para fora da tenda e diz assim: tenta contar as estrelas do céu. E aí ele vai e olha aquilo: se tu conseguir, a tua descendência vai ser enorme, incontável. Então é uma promessa. Deus faz uma aliança e exige fé. E aí a pessoa tem que esperançar. E o Abraão depois realmente ficou pai de todos nós, o pai na fé, O Evangelho fala de que Jesus se encontrava curando as pessoas, e aí vieram alguns fariseus. É interessante que esse texto que eu acabei de ler diz assim, que alguns fariseus vieram para dizer-lhe: sai daqui que o Herodes quer te pegar. A gente sempre tem os fariseus na Bíblia como aqueles hipócritas, Mas, como em todos os lugares, nem todo mundo é assim. Por isso que as generalizações são ruins, quando a gente generaliza todo mundo. Todo mundo é assim. Cuidado hoje também, nós estamos falando que todos os russos são ruins, como esse que está fazendo a guerra ali. Como se um presidente definisse todo mundo da sua nação. Isso não é assim. Generalizações não são legais, e o texto mostra bem isso. Alguns fariseus parece que estavam preocupados com Jesus aqui. O nosso presidente do Brasil não define todos vocês. Se ele faz uma coisa errada, não é que vocês todos fizeram? Ou é assim? Não pode ser assim. Então,
tinha fariseus, pelo jeito, que estavam preocupados realmente com Jesus. E aqui, nesse caso, não era falsidade. Eles vieram correndo dizer, o Herodes quer te pegar. Então, nem todo mundo é ruim, nem todo mundo é mau. E aí Jesus responde, meio que, é uma palavra que não é muito boa, chamar o cara de raposa não é uma palavra muito boa, porque ele quer dizer que o Herodes é ardiloso, que ele faz as coisas com falsidade, se esconde e tal, é uma raposa, nós utilizamos isso. Também, nós conhecemos essa metáfora da raposa, que é inteligente e tudo mais, mas que gosta de pegar as galinhas, né? Inclusive, quem conhece galinheiro e galinha e tudo mais vai gostar desse texto de hoje, porque o texto também fala da galinha, dos pintinhos, aqui ele faz uma comparação. A raposa é tão esperta que ela corre ao redor. Se a galinha está alta e ela não consegue pegar, ela corre ao redor de onde é que a galinha está, a galinha fica tonta, cai e ela pega. Então, ela é ardilosa. E é isso que o texto fala sobre Herodes. Eu nem sei se hoje as crianças sabem que as galinhas têm pintinhos, que, por exemplo, quando a galinha choca, ela tem uma outra voz, ela tem um outro jeito de se expressar, né? As crianças hoje acham que leite vem da caixinha, e quem morou na roça sabe que a galinha, para ter ovos, tem que ter uma galinha, e a galinha, quando coloca um monte de ovos e a gente não tira, ela começa a chocar. E daí, o que acontece? A gente sabe que ela choca, é que ela faz cloc, cloc, cloc e não sai do ninho. E se tu quiser meter a mão nos ovos, ela te pica. Né? É isso. Então, e depois os ovos quebram e chocam e a gente tem esse monte de pintinhos. Como a gente mora na cidade, a gente tem que explicar isso agora. Né? Mas, mesmo que alguns fariseus vieram avisar ele, o texto do Evangelho diz que ele fala assim, avisa o Herodes lá, que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos. E no terceiro dia terminarei. Esse terceiro dia aqui, Jesus já está fazendo um pré-núncio daquilo que vai acontecer na Páscoa. Nós hoje estamos no segundo domingo de Quaresma. A gente está caminhando para o Gólgota. Nós estamos caminhando para Sexta-feira Santa. E Jesus sabe disso. Então ele faz uma menção aqui. E mesmo que Herodes queira pegar ele, aliás, quem que é Herodes, né? Herodes Antipas é o rei da Judéia naquela época. Mas é um rei de fantoche, porque há um outro poder político e econômico naquela região. O Império Romano anexou a Judéia e colocou um governador. Aliás, vocês conhecem esse governador, ele é muito conhecido pelos cristãos. É aquele que lava as mãos. Vocês sabem quem é, né? É o Pilatos, exatamente. Então o Pilatos tem um poder, mas o Império Romano sempre fez isso, não foi só na Judéia, em outros lugares também, onde é que anexou os territórios. O Império Romano, com violência, ele anexou os territórios, depois deixou as pessoas terem as suas religiões, normalmente. Os judeus podiam ter a sinagoga, ninguém queimou sinagoga de ninguém. Os judeus poderiam ter os cultos. Inclusive, os judeus poderiam ter um reizinho de fantoche, que era o Herodes. Mas o Herodes se achava. E ele tinha medo, porque os profetas já tinham dito que iria vir um Messias. E ele queria matar, então, o Messias, porque era para ser o rei dos judeus. Então, o egoísmo, o poder, fala mais alto, e por isso que ele queria. Então, são dois poderes que nós temos que vão fazer com que o Gólgota seja possível. Primeiro, o poder do Herodes, que era o rei local, e depois o poder do Império Romano. Aliás, são esses poderes que vão fazer possível a cruz. Porque a cruz não era um jeito que os judeus matavam as pessoas que eram rebeldes. É o jeito romano. Então, por isso, quando a gente vê uma imagem hoje de Cristo com uma capa vermelha, loiro, de olho azul, vocês têm que desconfiar, né? Porque essa capa vermelha é o Senado romano. Jesus não tem nada a ver com o Senado romano. Jesus usava roupa de saco lá, porque lá é bem quente. Sabe aqueles sacos de arroz que a gente tinha antigamente, que é todo furadinho? Essa é a roupa do judeu daquela época. E algumas túnicas também para quem tinha mais grana. Então, Jesus não andava com roupa branca e com aquela manta vermelha,
não tem nada a ver com Cristo. Hoje, no século XXI, a gente vai nas igrejas e vê algumas imagens de Cristo usando uma manta vermelha do Senado romano. O Senado que matou ele. Ou seja, é um absurdo. Nós estamos do tempo mesmo onde é que a gente distorce todas as coisas, a gente falseia a realidade. Um tempo difícil da gente viver hoje. Mas só para dizer, né, Herodes e o Império Romano vão ser aqueles que fazem possível o Gólgota, a cruz. E aí Jesus diz uma coisa bem interessante, mesmo sendo perseguido, importa caminhar hoje, ou seja, fazer o bem hoje, amanhã também e depois, mesmo que a cruz venha. A morte de cruz não é qualquer morte, gente. A morte de cruz é uma morte desgraçada. É uma tortura. A pessoa morre por asfixia. A cruz faz com que a pessoa fique parada muito tempo, e ela cansa, os pés estão parados, e ela vai cedendo. E o diafragma é comprimido e tu não consegue respirar. Daí tu tem que fazer força, e aí tu consegue respirar. E assim vai horas. Quem é mais forte consegue ficar um dia. Tanto que os romanos, quando eles queriam que a morte fosse rápida, eles quebravam a tíbia. Aqui, ó, esse osso aqui, daí a pessoa não conseguia fazer força com as pernas. E aí morria mais rápido. Então é uma tortura. Nosso Senhor foi torturado e morreu sob tortura. Aliás, morreu para que não houvessem mais torturas. Então, se tem alguém hoje que defende tortura e que defende violência, não tem nada a ver com o Mestre. Nada. Jesus não defende violência. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados para que não houvesse mais tortura de ninguém, nem do inimigo. Que isso fique bem claro. O nosso Senhor foi morto pela tortura e pela violência, para que ela não mais houvesse. E nós hoje vemos cristãos que defendem tortura, aliás, pseudo-cristãos. Esses são, aquilo que o apóstolo Paulo fala, inimigos da cruz. Ou seja, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz que é cristão vai entrar no reino que o Pai tem preparado. Porque os pacificadores, esses vão entrar. Aqueles que querem violência não vão entrar. E isso é sério, é o julgamento. Inimigos, pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, diz o apóstolo Paulo, porque ele está triste por isso, porque tem cristãos que são pseudo-cristãos, que não escutam a voz do seu mestre. Aliás, vocês podem me mostrar no Evangelho quando que Jesus defendeu a violência. Quando Jesus defendeu a arminha? Quando foi? Nunca. A única vez que Jesus se tornou um pouco violento foi quando as pessoas estavam fazendo do templo um mercado. Estavam comercializando com a palavra de Deus. Aliás, hoje, muitas igrejas são mercado religioso. Elas só estão interessadas no dízimo. Vejam as propagandas de algumas igrejas cristãs, pseudo-igrejas. Olha, se a senhora tiver aposentadoria, pode passar o cartão de débito e crédito também. E pode fazer o Pix também. Ou seja, o maior interesse não é o interesse de manter a comunidade, manter a diaconia. O maior interesse é encher os bolsos de dinheiro dos seus líderes, enquanto o povo, com a gasolina nesse preço, passa fome. Então não tem nada a ver com o Cristo. São imitadores, são inimigos da cruz. E aí, Jesus fala também sobre Jerusalém, que mata aqueles que Deus enviou para avisar. Jerusalém, vocês estão no caminho errado, se voltem para Deus. Vários profetas Deus mandou, todos eles morreram. Ou seja, aqueles que anunciam o amor de Deus são mortos pelos poderes instituídos. Não é interessante isso? Que aqueles que anunciam o amor, que anunciam a paz, são mortos, são perseguidos. Como é que pode um negócio desse? E Jesus
Jesus aqui está bem emocionado, porque ele diz: Jerusalém, Jerusalém, os que te foram enviados, quantos profetas, né? Que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas, e vós, Jerusalém, não o quiseste. Essa é a mensagem de Cristo para hoje, para as igrejas também, para as igrejas cristãs. Se voltem para Deus, não sejam egoístas, não queiram poder, não queiram estar nas grandes mídias, não queiram ter tantos likes, sejam imitadores daquilo que o Mestre foi. E é por isso que Lutero, no século XVI, vai dizer bem claramente: a igreja, a verdadeira igreja, é um amontoado de gente. Ein Häuflein, quem entende alemão, Lutero fala Ein Häuflein Menschen, ou seja, um punhado de gente. Essa é a igreja cristã. Falsos profetas e inimigos da cruz, cheios. E aí vem esse exemplo, né, da galinha que reúne os seus pintinhos. Será que eu preciso explicar a metáfora? A galinha, quando é choca, e ela está com os pintinhos, e todo mundo está picando ali do lado dela, quando ela percebe um gavião, ela faz um barulho. Todos os pintinhos correm para debaixo da asa dela. A galinha, aqui no Brasil, os gaviões não são águias, né? Os gaviões não conseguem pegar uma galinha inteira. E aí os pintinhos se escondem debaixo da asa e ele não desce. E é essa a metáfora que Jesus está... Ou seja, Deus quer cuidar da gente. Deus tem amor pela gente. Deus é como essa galinha que quer juntar os seus pintinhos e proteger eles. É uma metáfora que Jesus utiliza para falar do amor de Deus para nós. Deus não quer violência, Deus é como uma galinha que protege contra os gaviões aí. Então a gente precisa estar bem atento nesses nossos dias de hoje, pelos inimigos da cruz. Tem muita gente que está falando de Cristo hoje, tem muita gente. Tem muita gente que fala de Cristo e no nosso Congresso Nacional, uma bancada evangélica vota a favor do PL do veneno. Ou seja, nós já estamos comendo coisas que têm um monte de veneno. Para quê? Como é que pode o ser humano acreditar que ele vai aceitar o veneno que mata ele próprio? Vocês conseguem entender um negócio desse? Nós aprovamos mais venenos, em vez de nós diminuirmos veneno. Veneno, por exemplo, que na União Europeia, inclusive nos Estados Unidos, é proibido. Nós aprovamos aqui. Ou seja, é um total absurdo, ou seja, é um atentado contra a vida. E se dizem cristãos. E se dizem defensores da cruz de Cristo. Não sei de que Cristo estão falando, também não sei de que cruz. Porque não é possível que nós aprovemos alguma coisa que vai matar o outro ser humano. Não é possível. Ou a gente está pensando de que nós vamos ganhar muito dinheiro com o câncer. Alguns vão ganhar muito dinheiro com o câncer. Porque o tratamento do câncer custa pra caramba. Inimigo, sim, de Cristo. Quando eu estava refletindo sobre esse texto, eu lembrei de um jogral que uma vez a gente fez na Faculdade de Teologia, de um cristão que é da Índia. Quem sabe vocês conheçam ele, eu sempre tive dificuldade para falar o nome dele. É Johnson Gnanabaranam, é o nome dele. E ele escreve livros, e foram traduzidos para o português, porque ele sempre acha uma metáfora para falar sobre um determinado assunto. E eu achei que esse jogral dele tinha tudo a ver conosco hoje. E tinha tudo a ver com esse texto, e eu quero ler para vocês. Foi há anos, conta ele, numa cidade industrial do sul da Índia, ouvi num alho falante dogmas hindus serem contrapostos à fé cristã. A caminho com 2 amigos, alcancei finalmente uma sombra fresca, sentamo-nos debaixo de uma figueira. De repente, mexeram os galhos, caíram folhas, olhamos para cima, na árvore morava uma família de macacos.
Um pequeno filhote de macaco agarrava-se com bracinhos e perninhas em sua mãe, e com este peso a mãe saltava de galho em galho. Meu amigo hindu, da seita Vadakalai, falou: o que acabamos de ver aqui nessa árvore explica a minha religião. Deus é como esta fêmea de macaco, o homem, o ser humano, como o filhotinho. O macaquinho não conseguia saltar sozinho até o galho distante. Agarrou-se firmemente à mãe e desta maneira foi transportado para o outro galho. A alma do ser humano por si só não pode alcançar o céu. Ela precisa agarrar-se em Deus. Se ela não alcançar o céu, a culpa é dela mesma. Quando íamos adiante, vimos ao lado de um rancho uma gata branca que levava na boca o seu gatinho. Meu outro amigo da seita Tenkalai disse: o que acabamos de ver explica a minha religião. Deus é como esta mamãe gata, o homem como o pequeno gatinho. O gatinho não é capaz de correr sozinho a um lugar distante, por isso a sua mãe o carrega na boca. A alma do homem por si só não consegue entrar no céu. Deus precisa levá-la ao céu e ele leva só aquela que ele quer. Caminhando adiante, chegamos num pátio de uma fazenda onde uma galinha atravessava a rua com seus pintinhos. Os pintinhos viam sua mãe papar os grãos no chão e a imitavam. De repente, a galinha chamou seus pintinhos. Eles vieram rapidamente e se esconderam sob as suas asas. Olhamos para cima e vimos o gavião sobrevoando o pátio. Agora entendemos por que a galinha chamou os pintinhos. E eu disse: o que acabamos de ver explica a minha fé cristã. Meus amigos hindus perguntaram: como isso explica a tua fé? Então eu respondi: Jesus é como esta galinha e os seres humanos como os diferentes pintinhos. Não podemos agarrar-nos em Deus com nossa própria força, como o filhote do macaco. E Jesus também não usa de violência conosco, como a mamãe gata que pega o seu gatinho e o leva. Jesus chama os seres humanos como essa galinha chamou os seus pintinhos. Quem não ouve o seu chamado e rejeita a sua ajuda, perece por sua própria culpa. Ele é como o pintinho que não atenta para a choca e é comido pelo gavião. Quem, porém, ouve o chamado de Jesus e o segue, encontra proteção junto dele, com os pintinhos, como os pintinhos sob as asas da galinha. Até aqui, esse jogral do Gnanabharanam, o Johnson, que eu achei que servia muito bem para esse nosso texto. Que nós possamos ouvir o chamado de Jesus, que quer nos proteger também dos falsos profetas e também dos inimigos da fé cristã, os inimigos da cruz. A cruz de Cristo que nós estamos caminhando para ela nos dá o maior fundamento, o fundamento da fé cristã. Quando nós tivermos alguma dúvida sobre alguma coisa, a gente tem que olhar para a cruz de Cristo. O cristão não é violento. O cristão não faz arminha. Esses são inimigos da cruz. Quem quer violência, quem quer tortura, esses são inimigos da cruz. Deus quer proteger a gente como a galinha protege os seus pintinhos. Assim como nós estamos, oremos. Querido Jesus, Tu estás diante da porta do meu coração e bates. Tu não entras à força. Com minhas ações miseráveis, com minhas obras miseráveis, não posso agarrar-me a Ti. Eu não posso, Senhor Jesus, conquistar a Tua graça. Eu agradeço imensamente pelo Teu chamado e Teu convite, como a galinha chama os pintinhos, para que eles possam se esconder debaixo de Tuas asas. Concede sempre a nós, Senhor, a proteção debaixo de Tuas asas. Amém.